Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltar a Herodes, retornaram para a sua terra seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Como todos os anos, fazemos o anúncio das festas solenes. Irmãos caríssimos, a glória do Senhor manifestou-se, sempre há de manifestar-se no meio de nós, até sua vinda no fim dos tempos. Nos ritmos e nas vicissitudes do tempo, recordamos e vivemos os mistérios da salvação. O centro do ano litúrgico é o trido do Senhor crucificado, sepultado e ressuscitado, que culminará no domingo da Páscoa, este ano a 5 de abril. Em cada domingo, Páscoa semanal, a Santa Igreja torna presente este grande acontecimento do qual Jesus Cristo venceu o pecado e a morte. Da Páscoa do Senhor procedem todas as celebrações do ano litúrgico: as cinzas, início da Quaresma, 18 de fevereiro, a Ascensão do Senhor, 17 de maio, Pentecostes, a 24 de maio, Corpo e Sangue de Cristo, a 4 de junho. O primeiro domingo do Advento ocorrerá no dia 29 de novembro. Também as festas da Santa Mãe de Deus, dos Apóstolos, dos Santos e na comemoração dos fiéis defuntos, a Igreja peregrina sobre a terra proclama a Páscoa do Senhor, a Cristo que era, que é e que há de vir, Senhor do tempo e da história, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a Igreja celebra a Epifania do Senhor, que é a manifestação de Cristo ao mundo inteiro. É importante percebermos que antes havia uma concepção antes do menino nascer. O povo de Deus entendia Deus como sendo propriedade do povo de Israel, do grupo do povo de Israel. Os profetas anunciavam a vinda do Messias como sendo algo assim universal. É como dizer, a salvação não terá mais fronteiras com a vinda do Senhor. Por isso que chama-se de manifestação a todos os povos. A chegada dos magos, próxima à criança, magos eram pagãos, é a simbólica de que
a salvação é universal, é para todos. Não é mais somente ligada ao povo de Israel. Todos são herdeiros da mesma promessa de Cristo. Então, cumpriu-se aquilo que fora prometido a Abraão. Já tinha sido dito a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Naquele menino serão benditas todas as famílias da terra. Também cumpre-se o que foi dito e anunciado pelo profeta Isaías: levanta-te, acende as luzes, Jerusalém, porque chegou tua luz. Mas é preciso entender que esta Jerusalém anunciada pelo profeta não era só aquela cidade de Pérez. Era o novo povo reunido pelo sangue de Cristo, pela fé, pelo batismo. Nós somos hoje a igreja, novo povo de Deus, a nova Jerusalém. O profeta anunciava exatamente isso: acende as luzes, porque chegou tua luz. A nossa luz é o Cristo. E São Paulo, na segunda leitura, falou com mais clareza ainda, dizendo que o mistério outrora escondido fora revelado. Os pagãos são herdeiros, membros do mesmo povo, participantes da mesma promessa em Cristo Jesus. Em síntese, a partir do Messias não há cristãos de primeira e segunda categoria. Não. Não há um Cristo para alguns e outro Cristo para outros. Não. Há um só Senhor, um só corpo, uma só fé, segundo São Paulo. E a liturgia de hoje também nos apresenta algo dramático, um contraste um pouco duro. De um lado, os magos. Quem eram os magos? Homens pagãos que não conheciam a lei, não tinham domínio das Escrituras, não pertenciam àquele povo de Israel, que era o povo que se sentia o povo eleito. E, no entanto, é exatamente esse povo pagão que vê a estrela, levanta-se, parte, arrisca a vida, procura e vai adorar. Enquanto a gente percebe que aquele povo de Jerusalém, que conhecia a profecia muito bem, sabiam que o Messias deveria nascer, dominavam as Escrituras e mesmo assim não se move, não crê, não vê e não adora. Esse é o grande contraste. E Herodes nessa história? Herodes é a caricatura de uma pessoa que tem coração fechado. Perturbou-se com a chegada do menino, teve medo de perder o poder, o controle, o trono. Era alguém em si mesmado, que vivia do seu orgulho, centrado em si mesmo, e então a vinda do menino o incomodou muito. E o que acontece com toda pessoa que vive fechado em si é exatamente isso. Uma pessoa que é escrava de si próprio, de suas próprias paixões e seus interesses, sempre vai ver Deus como uma ameaça. Se Deus lhe pede para modificar o seu jeito de ser, ele vai se sentir ameaçado. E uma pessoa que vive dessa forma, ele tende a ser violento, como o próprio Herodes queria matar o menino. Todo orgulhoso termina assim, ele age com violência. Violência é contra Deus, contra os outros e depois contra a si próprio. Todo orgulhoso fechado termina dessa forma. Os magos, ao contrário disso tudo, homens pagãos, ajoelham-se. Só de dizer isso, já diz muito. Ajoelham-se. Reconhece naquele menininho de Belém, um pequeno menino, pobre, que ele era Deus, Deus verdadeiro. Ofereceram-lhe ouro, incenso e mirra. Ouro era dado só aos reis, incenso só a Deus, mirra para quem morria, para embalsamar o corpo. Era o perfume para embalsamar. Então, era um sinal de que o reconheceram como rei, como Deus e como aquele que iria morrer dando a vida pela humanidade. E o Evangelho também nos trouxe ainda mais algo decisivo. Disse assim, que eles, os magos, sentiram uma alegria muito grande. A verdadeira alegria nasce de um coração adorador.
Só se alegra de verdade quem é capaz de se prostrar diante de Deus. Onde nós estamos nesta situação? Entre os magos ou entre Herodes? É preciso se perguntar. A festa da Epifania do Senhor, a solenidade da Epifania, não admite que fiquemos neutros. Temos que ter uma fé que não seja morta, que não seja medíocre, ou jamais iremos encontrar o menino, se ficarmos na mediocridade. Ou você vai atrás da luz, ou fica nas trevas. Das duas, uma. Essa solenidade questiona neste sentido. E o profeta Isaías foi bem claro: trevas cobrem a terra. Continua. Nós vivemos ainda em muitas escuridões. Tem muita coisa escura na terra. Às vezes vivemos as mesmas trevas, as mesmas violências, as mesmas corrupções, os mesmos interesses ruins da vida, os desejos. Muitos pensam que nada é pecado e aí vai vivendo, perde-se o senso do pecado. Por isso famílias vão se dissolvendo, casamentos vão se acabando, filhos vão desrespeitando pais, e assim vai. O mundo continua escuro, em trevas. E é por isso que hoje nós, como esse povo novo reunido, essa igreja reunida por essa grande luz que é o menino, nós somos chamados também a levarmos esta luz, por fidelidade ao próprio Jesus, ao próprio Cristo. Ser luz para o mundo. A estrela que guia os magos não deve ser procurada nos astros, claro. Não deve ser procurada no céu. Essa estrela é o menino, que deve já estar dentro de nós, dentro do interior de cada homem. Quando nossa consciência muda, a consciência das coisas muda para melhor, quando o nosso coração ainda é capaz de se ajoelhar. Quem segue essa luz encontra Cristo. Agora, quem foge dela acaba perdido, mesmo que se julgue muito sábio, mas vai acabar perdido. Uma outra coisa interessante para concluir é o critério usado para voltar por outro caminho. Os magos voltaram por outro caminho, não mais pelo caminho da ruindade, que era de Herodes, né? Ele mandou voltar por lá. Eles não voltaram, que é um sinal muito forte para nós hoje. Toda pessoa que encontrou Cristo deve voltar por outro estado, deve viver de uma outra forma, não volta a viver igual ao que ele via, quer dizer, muda, não vive do mesmo jeito. A Epifania exige isso de nós, exige uma conversão concreta, uma mudança real, uma ruptura com as trevas e uma vestimenta nova. Exige essa armadura da luz, revestir-se do próprio Cristo. Então, eu vos convido hoje a oferecermos hoje ao menino não mais ouro, nem incenso, nem milho, mas aquilo que ele, o menino, espera de nós, que é a nossa liberdade, a nossa consciência, a nossa decisão de seguir. Esse é o ouro fino do coração de cada um. É isso que nós precisamos oferecer. Também precisamos nos tornar mais adoradores, né? Pessoas que se ajoelham como os magos e adoram com fé. E acima de tudo precisamos voltar por outros caminhos. Às vezes os nossos caminhos de sempre são caminhos errados. Precisamos modificar algumas coisas. Então que esse Senhor, que hoje se manifestou como luz das nações, nos conduza sempre com sua luz celeste, para que acolhamos com fé e vivamos com amor o mistério do qual nos fez participantes. Creia em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus